Eu quero falar nessa noite, meditar com você. O Senhor colocou algo no meu coração, muito especial, muito importante, porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm se sentido, parece que meio fora do lugar, parece que aquela sensação de inadequação. Parece que eu estou no lugar errado, parece que eu nasci na família errada, parece que eu estou no tempo errado. Eu estou me sentindo, parece que as pessoas não me enxergam. Parece, ou até mesmo, eu até prefiro que ninguém me enxerga, porque eu estou me sentindo tão pequeno, eu estou me sentindo tão mal, e não está abrindo aqui meu tablet, não sei se não está conectado aí, se alguém puder me ajudar. Aqui, não é possível abrir documento. Aqui, pode ver, é essa primeira aí, obrigado, tá? E por conta disso, muita gente que tem quem sabe, né, meu? Tá vendo? Essa turma moderna, viu? Daí vem esses dinossauros que não sabe, que é analfabeto com essas modernidades, ainda fica tentando, né? Mas a gente tenta, mas vamos lá. Aí, tá vendo? Essa inadequação de achar que não consegue. Eu estou tentando, mas eu tenho dificuldade. Com essa modernidade, por conta disso, eu fico assim, uma palavra que Deus, como o Senhor nos vê. Ou o tema, o Senhor te vê. Tem muita gente que você sabe que as pessoas têm feito de tudo para ser notada. As pessoas, você vai hoje, graças a Deus, ou depende de como é usado, hoje tem aí o YouTube, as redes sociais, que tem muita gente que está tendo oportunidade de ser notada, de se aparecer, de fazer. Mas os que não têm tanta ousadia, ou que não têm tanta familiaridade, tem muita gente boa, muita gente capaz, ou muita gente que está escondidinho. E às vezes não se conforma. Tem muita gente talentosa, tem muito craque de futebol que está por aí escondido, jogando nos varzianos da vida aí, e às vezes é obrigado a assistir esses profissionais não conseguindo nem dominar uma bola, errando cada gol. Eu fico lá, meu pai que foi um craque de futebol aí, ele fica marinho, o pessoal não sabe nem chutar mais a bola. E daí a gente fica assim, e alguns ficam assim, como que esse conseguiu e eu estou aqui, não consegui. Mas eu queria falar, mais importante do que qualquer coisa, do que como as pessoas te enxergam, ou o que você conquistou até hoje por causa do que como as pessoas te viram, ou como você se enxerga, é como Deus te vê. E com esse tema, o Senhor te vê, eu queria colocar assim, não é só uma visão, é sobre saber. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Na teologia nós chamamos isso de onisciência, um Deus onisciente. Ele tudo sabe, não tem nada que Ele não saiba a respeito de qualquer coisa, inclusive ao nosso respeito. Ele sabe, Ele vê todas as coisas, Ele consegue ver, enxergar, saber, conhecer coisas que até mesmo nós não sabemos a nosso respeito. E eu queria falar com você sobre isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Um texto muito conhecido acerca do rei Davi, quando o profeta Samuel é dirigido por Deus para a casa de Jessé, o pai de Davi, e Deus manda ele para a casa de Jessé e fala: você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. E Samuel vai, e a hora que ele chega, ele se depara com o primeiro filho. Vamos lá, e daí diz assim, versículo 6: quando chegaram
quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir como rei. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor, Ele não vê, não enxerga como o homem, como nós vemos as pessoas, mas o Senhor, Ele vê diferente, Ele vê o coração, Ele vê o interior. E como eu falei, quando eu falo ver, Ele vê, Ele sonda, Ele conhece. Por isso que Ele não vê apenas a aparência. Samuel se depara lá, e você conhece a história, ele vê, porque Eliabe era um guerreiro das tropas do rei Saul. Ele já era, com certeza, falou: não se atente nem pela sua aparência, nem pela sua altura. Então devia ser um cara bonitão, alto, forte, a ponto do profeta Samuel chegar e falar: ah, já sei quem é, qual filho, é esse daí. De repente Deus chama a atenção: opa, eu não vejo, olha, não se atente apenas para a aparência, e nem para a altura, não olhe só para a casca, para o exterior. E daí vem outro, e vem outro, e vem outro. Passaram-se 6 filhos, e todos, e era nenhum. E daí acabaram os filhos, e o profeta Samuel fala assim: mas e aí, só esses filhos que você tem? Não tem mais nenhum? Daí o pai: ah, não, tem um, mas está lá no pasto, é o mais novinho, é o mais fraquinho, é o menor, é um pastor de ovelha, não é um guerreiro. Um rei precisa ser um guerreiro, está lá. O profeta Samuel fala assim: então mande chamar, ninguém vai comer até que ele chegue. E daí você sabe a história, Davi vem, e ele era o homem que Deus queria, porque Deus não vê como o homem, Deus vê o coração. E eu queria tirar algumas lições disso. A primeira é o tema da mensagem. Primeira lição: o Senhor te vê. Quando eu falo o Senhor te vê, o Senhor te vê, o Senhor te conhece, o Senhor sabe, conhece, vê cada pessoa, independentemente da sua condição, de como você se enxerga, de como as pessoas te enxergam, do que você já viveu, do que você já fez, independente de onde você está, independente da sua crença, independente se você acredita nele ou não, independente se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, independente de qualquer coisa, Deus te vê. Aonde quer que você esteja, Deus te vê. Tem muita gente que fica desesperado porque, olha, o meu pai não me nota, minha mãe não me nota, os meus irmãos não me notam, eu estou num grupo lá na faculdade, mas ninguém quer me ouvir, ninguém me nota, sabe? Hoje é um desejo, as pessoas estão aí sofrendo bullying, estão sofrendo um monte de coisa, porque são rejeitadas por tantas pessoas. Quantos filhos que, ai, minha mãe prefere o fulano, minha mãe tem, a gente percebe, a gente conversa com pessoas que já são avós, mas às vezes você vai conversar: não, minha mãe preferia a fulana, minha mãe, a gente fica, e passa uma vida, e daí você vai conversar, você vai percebendo, tem uma ferida, porque, e daí você vai conversar, você vai percebendo, a pessoa que fala que a mãe preferia fulano, ela vai falar que na escola ela era preterida, que no trabalho ela era preterida, e assim vai, a pessoa está sempre assim: está sempre assim, ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me ouve. Mas a primeira lição: Deus consegue te ver, te ouvir, te enxergar, te conhecer, te sondar, independente de onde você esteja. Isso daí é algo que fala assim: puxa, mas eu queria minha mãe, eu queria meu pai, eu queria o meu patrão, eu precisaria que ele me notasse. Eu quero dizer que ninguém, a gente vai ver no último ponto, ninguém pode mudar tanto a tua história como esse que te vê, que chama Deus. Davi estava lá cuidando das ovelhas,
ele não estava no lugar correto. Aonde o rei seria escolhido seria na casa, aonde os 6 filhos mais velhos, talvez os 6 preferidos, os 6 soldados, os 6 que já tinham um certo tamanho, uma certa posição, uma certa preferência, eles estavam na casa junto com o profeta. Mas Deus via ele lá no pasto. Não precisava estar aqui, porque quem constitui reis e destitui, coloca pessoas no lugar, quem controla acima de governantes, acima de reis, acima de pais, acima de amigos, acima de qualquer autoridade, é o Deus que está acima dos céus. É esse que vê muito além de qualquer aparência, de qualquer característica que hoje a sociedade, os homens estão olhando. E esse Deus é capaz e é poderoso de falar assim: não, nenhum desses eu escolhi aquele que está escondido atrás das malhadas. Meu querido, isso é algo que pode nos confortar, isso é algo que pode nos dar esperança, porque mesmo que isso independe da onde eu estou, da família que eu nasci, de se eu sou bonito, se eu sou feio, embora que isso é apenas uma coisa que cada um é gosto, não tem nada a ver. Isso daí, muito mais do que parecer, do que aparência, do que qualquer coisa, do que posição. A recompensa vem de aquele que consegue ver para além de todas essas coisas, aquele que pode recompensar, aquele que pode mudar uma história, aquele que é capaz de pegar você aonde você está, independente se as pessoas estão olhando para você, se as pessoas estão indo te buscar. Tem alguém que vai falar assim num determinado momento: agora eu quero que pegue ele, porque ele eu estou vendo, ninguém estava vendo, mas enquanto ninguém via, eu estava vendo ele lá nas ovelhas, sendo fiel no pouco, cuidando, dando o seu melhor, me servindo, me adorando, acreditando em mim. Meu querido, olha só, essa passagem, esse texto é maravilhoso. Salmo 139, é um texto que não tem isso. Você pode, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desacreditado, quando você sentir qualquer coisa eu não, acho que ninguém está me notando, ninguém está me vendo, pega esse texto aqui, Salmo 139, de 8 a 12 e o 15 e 16 apenas, mas o salmo inteiro é maravilhoso. Diz assim, é o salmista perguntando: para onde eu fugirei da presença, ou do teu espírito, ou do teu olhar, será que teria algum lugar que eu pudesse me esconder do teu olhar, do Senhor? Ele vai responder: se subo aos céus, na versão NAA, pelo menos esse texto só aqui, tá? Na versão NAA, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Não tem, enquanto uma criança, um feto está sendo gerado, os olhos do Senhor estão ali acompanhando, sustentando, fazendo. Então, se nada, daí aqui, versículo 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou seja, antes de ser formado, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse é o Deus que tudo vê, não tem para onde,
Por isso que você pode, se hoje você está numa sala onde ninguém te vê, se você está num lugar isolado, se você está numa família, se você está sozinho hoje, e de alguma maneira, quando que eu vou ter a minha família, quando que eu vou ter num lugar onde o Senhor falou? Lembra de José, que Deus mostrou para ele que ia colocar ele num lugar onde as estrelas estariam se dobrando, o sol, a lua, mas durante um tempo ele se encontrou num calabouço, sozinho, mas ali o Senhor estava vendo, o Senhor estava com ele, até chegar o momento. Então, se com Davi, com José, com tantos outros homens, tantas outras mulheres, o Senhor, mesmo independente do lugar, os olhos do Senhor acompanhavam essas pessoas, os olhos do Senhor estão acompanhando você. Amém? Não existe lugar ou circunstâncias que o Senhor não te veja. Você pode não ser notado pelas pessoas. Segunda lição: o Senhor te vê diferente das pessoas. Aqui o homem vê, vê e dá importância para a aparência, para o exterior, para o que é possível ser visto. Versículos 6 e 7 que eu li aqui, quando chegaram Samuel, inclusive o profeta, as pessoas não têm, todos nós falhamos nas nossas análises. Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse. Por quê? Por causa do seu tamanho, por causa da sua altura, por causa da aparência. Daí Deus fala, pois não, eu rejeitei esse. O Senhor não vê como eu. O homem vê a aparência. As pessoas se impressionam com o Instagram, com o que as pessoas postam, com o que se faz, com o que as pessoas fazem, com o que as pessoas têm, com o que aparece, ou até com o que se parece, porque hoje tem muito mais aparência do que, hoje não precisa nem ser, só parecer. O parecer já é suficiente para você ser visto de uma maneira diferente. Como diz aqui, hoje as pessoas, por isso que a gente percebe um desespero pelas redes sociais, para ter, para fazer, para mostrar. Hoje a pessoa chega num lugar, a primeira coisa que ela faz, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz, olha o que eu... E as pessoas, nossa, e daí isso gera dois lados, a vontade de fazer e de fazer mais, e de mostrar mais, e outras pessoas começam a entrar em depressão porque não conseguem ter, não conseguem fazer, e assim por diante, mas tudo fica nisso, no ser, no ter, no parecer, como diz o Douglas aqui na sua palavra. Hoje não precisa ser crente, basta ter sabor, né? Sabor cristão, é mais ou menos isso, mas não é só o cristão. Hoje a pessoa não precisa nem ter dinheiro, basta comprar algumas coisas que pareça que tem dinheiro, basta comprar algumas roupas de marca. Você vê a maioria das pessoas que tem dinheiro nem liga para isso. Você percebe quando as pessoas, as pessoas que eu conheço que têm mais dinheiro são as que menos se importam com o que se veste, com o que se calça. Agora quem não tem, a gente precisa, porque já não tenho, porque as pessoas vão olhar para mim, descobrir que eu não tenho, daí não vão me tratar bem. E o pior que é verdade. E o pior é que as pessoas, elas tratam de acordo com o que você se veste, da maneira como você se veste, da maneira como o que elas percebem, se elas vão ter retorno. Vou tratar esse bem, porque esse é prefeito, então eu vou tratar bem porque ele vai poder me dar às vezes um trabalho, alguma coisa. Mas até antes de ser, talvez não era bem assim, e assim cada um de nós. As pessoas, aquele tem alguma coisa que o outro que não tem. E o que Jesus nos ensina é para a gente fazer o bem para aquele que não tem como nos devolver. Isso é o que o Senhor nos ensina. E o ser humano está indo na contramão. Por isso que o Evangelho é uma contramão do que o mundo vive. Por isso que Jesus fala, o mundo jaz no maligno. Porque as pessoas, elas olham a casca. E o pior, você sabe o que é o pior?
a gente tem olhado dessa maneira. A gente olha, a gente age da mesma maneira. E porque a gente olha e vê as pessoas dessa maneira, a gente tem que se preocupar e fazer a mesma coisa. Porque a gente está preocupado com o que o outro vai ver, com o que os outros vão ver, com o que o mundo vai ver. Mas a gente acaba esquecendo de que tem alguém que nos vê muito mais do que qualquer coisa que a gente possa mostrar. Vê o que nós somos, conhece e sonda a nossa essência. E é mediante a essa essência que Ele pode mudar, tocar e realizar o que Ele quer nas nossas vidas. Hoje, mais importante do que ser é parecer. Pela aparência, Eliabe era melhor guerreiro que Davi, mas que na hora H, na hora de enfrentar Golias, veio à tona não a aparência, mas a essência. Eliabe estava entre aqueles que se acovardaram, correram. Cadê o tamanho? Cadê a aparência? Cadê a força? Não, aquilo era aparência. A essência era um covarde. Era alguém que não sabia o Deus que servia. Que era assim como Davi, o pequenininho, o ruivinho, o pastor de ovelhas que chega, não importa o tamanho, mas aqui dentro tem alguém que sabe o Deus que serve. Que esse circunciso, eu não interessa o tamanho dele, o problema que ele quer causar. Eu sei que ele não tem aliança com meu Deus. Quem é esse Golias? Quem é esse gigante para desafiar o Deus de Israel? Ali não estava aparência, estava a essência, estava ali um homem. Por isso que Deus, Samuel e todo mundo, o pai de Eliabe, não deve ser Eliabe, olha aqui, ó, mais fortão, mais bonitão. E você sabe qual é o problema? Que hoje tem muitas mulheres escolhendo os Eliabes, mas que a hora que chegam os gigantes no casamento, a essência é de um covarde. A essência é de um homem que não tem fé, que não tem caráter, que não tem comprometimento com a família. Mas na hora de escolher, era o bonitão, era o com o bíceps, era o com o tríceps, era com o peitoral, mas na hora que começa a ter os problemas, vamos batalhar, vamos enfrentar junto essa luta. Ah, não. Ah, você vai para lá, eu vou para cá, vou curtir a vida. Mostra que é um moleque, um menino que está cheio. Mas o importante, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair e vai ter um monte de gente vendo, porque a gente vive num mundo de aparência, que o que importa é ter bíceps, tríceps, peito, o que importa é... Só que isso vai acontecendo, e sabe o que ele vai gerando? Vai gerando destruição. Enquanto os Davis, que às vezes estão, ninguém está vendo, esses daí vão formando famílias estruturadas. Talvez, você quer que eu falo? Eu lembro aqui, numa época, que estava aqui bombando de jovem também, muito tempo atrás, a época que saiu Alex, Emílio, saiu uma turma aqui de pastores e tal, e daí tinha aquela coisa de normal, porque aqui é igreja, mas tem jovem, tem gente que quer casar, tem gente que quer namorar. Isso daqui não é um mosteiro, isso daqui faz parte, ter gente que, e a gente tem incentivo, se for, quando, esse moço é bom, essa menina é boa, então, mas ficavam tal de, olha, né, aparência. Às vezes a gente fala, estou vendo que aquela pessoa está vindo na igreja só por causa de, daí mais, não ia falar mais menino, não, já teve uma época que tinha umas meninas que vinham por causa de alguns meninos aí também, mas deixa para lá. Então, mas teve uma época assim, e daí tinha duas pessoas que não eram, tinha uma menina e um menino que não eram os mais assim, o meu desejo é aquele menino, o meu desejo é aquela menina. Mas de repente esses dois olharam para o outro e eram duas pessoas joias. E chegaram e um dia a gente pegou a gente de surpresa. Pastor, na época era pastor, não sei se era pastor ou era líder dos jovens, alguma coisa assim. A gente vai namorar, estamos namorando. Nossa, que legal, nem imaginava, mas que perfeito. Porque duas pessoas joias,
duas pessoas perfeitas, que não foram pela... Por que você está... Não, porque eu vejo que ela é uma menina assim, joia, não sei o que e tal. Falei, perfeito. E ela? Não, pastor, eu vejo que ele... Até hoje, formaram uma família linda, os dois têm trabalho, os dois não estão mais aqui, estão em outro lugar, em outro estado, mas estão em igreja, servindo o Senhor, construindo uma família sólida. Enquanto naquela época, foi se formando alguns casais, alguns casaram, alguns se separaram, outros namoraram, mas só, por quê? Porque enquanto a gente fica só na aparência, a gente corre um grande risco, porque o que sustenta não é a aparência, é a essência. Por isso que Deus não olha a aparência, Deus olha a essência, o coração, o interior. Mas eu estou falando como o homem vê, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus queridos. Aqui eu falei, não é só cônjuge que a gente escolhe pelas aparências. Muitas vezes nós escolhemos as nossas amizades por conta de interesse, por conta de aparência. Coloquei aqui, me perdoe, mas não tem aqui, até mesmo porque eu não conheço. Mas nós escolhemos os políticos pelas aparências, pelo que se fala, como age, como o Brasil tem, como que se promete, como que se comporta diante das câmeras, diante de um comício, e às vezes a gente não vê a essência, o que esse daí começa a vir os gigantes da nação, da cidade, de qualquer coisa, e às vezes a gente vai perceber que lá na frente, diferente. E eu oro para que cada vez mais Davi se levantem na nossa política, na nossa cidade, nosso estado, na nossa nação, porque precisa homens com essência, que não se importa, porque é isso daí, tem muita gente falando bonito, mas não passa de um mau caráter, e tem muita gente que, eu não sei se a igreja sabe, eu já fui candidato a vereador, por isso que eu sou a favor da política. A política é um meio que, se for bem usado, muda e transforma a vida das pessoas. Por isso que essa coisa de igreja e política, se eu falar um dia disso daqui, da onde que vem isso daí, mas a gente perdeu muito espaço. Mas eu chegava numas pessoas, as pessoas, tenta me convencer, pessoas que me conheciam, desde sempre, pessoas que conviveram comigo 20 anos aqui nessa igreja, chegava assim, tenta me convencer. Eu já, se o que você conhece de mim não te convence, então, não, mas eu quero ouvir tuas propostas. Eu falei assim, então, deixa vir outro aqui falar 1000 propostas para você, que você não conhece, que você vai achar, nossa, essa proposta é boa. Daí você vai lá, você não conhece ele, você vai lá ver se ele vai fazer as propostas que ele vai. Porque falar, até papagaio fala, a gente está vendo. Agora, se conhece a pessoa, conhece o caráter, tenta ver para além eu vou votar naquele porque, você viu como ele é bonito? Tem isso, você sabe que tem, né? Quantos políticos aí, mas ele é lindo, olha que bonito. Gente do céu, sabe? Por isso que a nossa nação está desse jeito, porque tem gente votando porque quer ouvir história, que é gente bonita, que é gente que fala, e assim, tá certo que tem uns que não fala e nem é bonito, e tá o Brasil como tá, mas vamos lá. Terceiro, o Senhor vê diferente do homem, o Senhor vê o interior. Isso daqui, no mesmo tempo, esses 2 pontos, eles podem fazer com que você saia daqui vibrando, refletindo ou preocupado, porque o Senhor vê o interior e Ele recompensa mediante aquilo que Ele vê. Ele retribui, o Senhor reage mediante aquilo que Ele vê. Eu vou trabalhar nos 2. Primeiro, o Senhor vê o interior. Porque o Senhor escolhe Davi. Falei já a primeira coisa,
Porque ninguém via Davi. Davi ficava lá, era o pastor de ovelhas, era o mais novo, não era do exército, não era o soldado. E naquela época, o ápice de um homem era ir para a guerra, ir para o exército. Era o homem que era forte, ele crescia já querendo ser um soldado. Era até um tempo atrás, era igual os meninos, crescia já pensando em ser polícia, ser alguém, era aquilo que representava. Imagine nessa época, o ápice era ser do exército, ser um comandante, ser alguém assim. Ser pastor era para aquele que não se conseguia, não se adaptava, não tinha alguns padrões, não era forte e assim por diante, não tinha tamanho. Mas lá, e você percebe aqui na história de Davi, depois a gente vai perceber os irmãos maltratando Davi, reagindo a Davi, o que você quer e não sei o que. A gente vai perceber o pai, hora que para reunir os filhos, ele reúne 6, ele não reúne Davi, porque na cabeça dele nem passava. Ou seja, a gente percebe que Davi era meio excluído. Davi, vai lá cuidar das ovelhas, é o que, tipo assim, você fica responsável por cuidar do que menos importa. Mas o Senhor via Davi, e você conhece os salmos, tem 150 salmos, a maioria foi escrito por Davi, eram canções que Davi fazia. Davi era um músico, ele tocava harpa, como se fosse um violão. A gente imagina que eles lá, porque quando ele foi para servir o rei Saul, já falavam, ele só foi porque falaram assim, o filho de Jessé, a gente conhece o filho de Jessé, ele tem boa aparência e é habilidoso no seu instrumento, ele toca bem a harpa. Então, ele já cuidava bem das ovelhas, ele tocava bem, e naquele tempo ele tocava, ia fazendo salmos, ele conhecia o Deus de Israel. E daí tem cada salmo lindo, ele falando que dependia do Senhor. Ele era alguém que se importava com Deus, com a presença de Deus. Ele tinha um coração voltado para o Senhor. O coração dele era assim, ele era uma pessoa de fé. Ele tinha uma relação com Deus maravilhosa. Ninguém via isso. A ponto disso daí, em uma vez, e ele poderia nesse tempo ser revoltado com o pai. Ele poderia, meu pai, tá vendo? Meu pai não liga para mim, meu pai prefere meus irmãos, meu pai está pedindo para eu cuidar das ovelhas, vou fazer de qualquer jeito, sabe essa coisa que muitas vezes nós fazemos? O meu patrão não valoriza, então vou fazer meu serviço de qualquer jeito. Meu pai não faz isso, ou o pessoal da igreja não me valoriza, então vou fazer. Não vai ser do meu jeito, então não vou. Não, Davi, não interessa o que o outro faz, o que meu pai faz, o que o meu irmão faz, eu faço tudo para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui, eu quero glorificar, e a Bíblia ensina, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Se um dia tua mãe pedir para você fazer alguma coisa, ajudar, faça não só para tua mãe, mas como para o Senhor. O que o Senhor está falando? Você tem que fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor para o teu patrão, você tem que fazer o melhor para a tua família, para a tua igreja, para tudo. Você tem que ser o melhor pai, o melhor marido, você tem que fazer o melhor para a tua esposa, o melhor para os seus filhos, tudo, independente. Mas minha esposa não merece. Não interessa se a tua esposa merece, interessa que você tem que fazer o melhor como para o Senhor. A gente precisa fazer, e Davi era desse, porque até quando um urso atacou as ovelhas, ele poderia, então, vou correr risco, vou colocar minha vida em risco por causa das ovelhas do meu pai, que nem se importa comigo. O que ele faz? Ele vai lá e luta com o urso. Isso vai mostrando a essência de Davi. Ninguém viu ele matar o urso, ninguém viu ele defender de um leão depois. O pai não via ele, os irmãos não viam, o rei não via, ninguém via ele tocando harpa lá, ninguém via ele adorando, ninguém via ele escrevendo, mas tinha alguém que via, tinha alguém que via, tinha alguém que via.
O que você anda fazendo quando ninguém vê? O que você anda fazendo quando no teu trabalho, quando não tem ninguém vendo? O que você anda fazendo na tua casa quando ninguém está vendo você? Como você está sendo? Qual é a tua essência como marido quando a tua esposa não está perto? Quando os teus filhos, quando a tua família? O que você está sendo como servo de Deus quando ninguém está perto? Porque eu quero dizer, tem alguém vendo. E Deus via não só Davi, Deus via os irmãos dele, Deus via o fortão. E você vê que quando Samuel foi com a certeza ele, você viu a palavra que Deus falou? Esse eu o rejeitei. Por que será? Sabe por quê? Porque Deus via a essência dele. E eu quero dizer que ele era do povo de Deus, ele era israelita. Vamos colocar para a nossa atualidade? Ele era da igreja. O Israel de Deus daquele tempo era a igreja de hoje. Ele era crente, mas ele não tinha essência, ele só tinha aparência. E Deus não o escolhe, mas aquele que ninguém via, aquele que era rejeitado, aquele que ninguém botava fé, mas tinha alguém que via o que ele fazia às escondidas, no secreto. A minha vida e a tua vida importa muito mais no que a gente faz no secreto do que a que a gente faz aqui. Aqui eu posso colocar uma roupinha, sou pastor aqui. Por isso que tem um texto na Bíblia que fala: muitos dirão em meu nome, em teu nome não expulsei demônios, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não preguei, em teu nome eu não fui pastor, em teu nome eu não fui na igreja, em teu nome eu não fui crente, eu não fiz isso. A resposta é: eu te rejeitei, porque eu não vejo apenas a aparência, eu sei o que você fazia quando ninguém via. Porque é isso que Jesus está falando. Jesus fala assim: arreda de mim vocês que praticam a iniquidade. Então, e eu quero dizer que os olhos do Senhor, tem um monte de texto aqui, Ele está passando e Ele vê os bons e os maus. E a palavra de Deus fala: e Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Mas essas obras não é só porque o porquê nós estamos fazendo. Porque quando fala o que Deus vê o coração, Deus vê as intenções. Deus sabe por que eu estou aqui pregando. Porque eu posso estar aqui pregando porque eu gosto de me aparecer. Porque eu gosto de, porque eu sou pastor, porque as pessoas olham para mim e isso me dá olha, eu estou aqui 300, 400 pessoas, quando eu saio na rua, alguns lugares eu passo, as pessoas: pastor, isso me dá um certo status aí. Mas Deus sabe exatamente o porquê eu faço isso. Se for por causa disso, meu querido, eu posso gozar desse momento aqui, mas mais cedo ou mais tarde eu serei rejeitado. Agora Deus sabe se é por obediência, se é porque eu amo, porque eu tenho... Deus sabe, e assim com cada um. Deus sabe porque um entra na política, porque está como prefeito. Deus sabe porque você não entra na política, porque a gente pega um e acha que... Deus sabe porque você vai na igreja. Eu vou porque eu preciso que Deus sabe que você vai na igreja porque você vai atrás de um Papai Noel que quer um presentinho, que você vai só por causa, ou você vai porque você quer conhecer o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que fez você nascer para um propósito, para glorificar o nome dEle. E por causa assim como Davi, você por conhecer, por começar a conhecer, você começa a adorar, você começa a amá-lo. Eu hoje amo muito mais a minha esposa do que quando eu casei com ela, de quando eu comecei. Mas sabe por que eu a amo mais? Porque eu conheço mais. E isso me faz com que eu a ame mais. Com Deus é assim. Eu conheço cada vez mais. Hoje eu amo mais a Deus do que quando eu comecei no ministério. Agora não é porque... tudo isso eu estou falando, mas tem alguém que sabe se eu estou apenas falando ou que vai dentro. E a palavra dele, e eu quero...
Deus sabe por que você serve aqui nessa igreja. Deus sabe por que você, quando o pastor pede alguma coisa para você, o porquê você faz. Se é porque você, não, se eu fizer, talvez eu vou ter mais, assim, vou ter mais moral com o pastor, como se isso fosse alguma coisa, mas às vezes tem, eu vou servir porque se eu servir eu vou me tornar líder, daí eu me tornando líder eu vou ficar mais em evidência e tudo. Ou não, se você faz porque você tem noção de que eu faço porque tudo que eu fizer ainda para Ele é pouco perto do que Ele fez por mim. Ele enviou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para me salvar, para resgatar, para perdoar os meus pecados. E o que eu faço aqui nessa igreja não é para pastorar, para pastor B, não é para agradar, para aparecer. Eu faço porque eu tenho uma dívida infinita com Ele. E tudo que eu fizer ainda é pouco perto do que Ele fez por mim. Então eu faço porque eu quero ver se a minha vontade prevaleça cada vez mais. Jesus nos ensinou: Pai, se for possível, faça a minha vontade, que é passar esse cálice, ou seja, que eu não seja crucificado, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu sirvo para que a tua vontade prevaleça aqui nessa igreja, para que a tua vontade prevaleça na minha vida, na minha família, na minha casa, para que o Senhor tome conta e continue fazendo. Você sabe qual é a consequência disso? Eu quero falar nesse último ponto. É o que o Senhor faz. E eu cansei já e canso de ver o Senhor retribuindo. Eu canso de ver pessoas que perante a sociedade não são as que são mais assim, nossa, se fosse para colocar alguém na minha casa ou para colocar sobre governar alguma coisa, não seria essas pessoas. E eu vejo Deus pegando essas pessoas e colocando, talvez não coloque para ser um prefeito, para ser um médico, para ser alguém assim, mas coloca ele para ser um chefe de família, uma família abençoada. Ele vai ser uma Maria. Talvez eu vejo muitos pais gerando a próxima geração. Eu vejo homens e mulheres de Deus com o coração de Davi, que hoje eles não são os bambambãs, mas Deus está vendo e está recompensando, colocando nos filhos realmente uma história para que esses filhos se levantem e façam a diferença na geração. E você sabe por quê? Por causa de um pai que escolheu, em vez de ser um pai que quer ser um Eliabe nesse mundo, escolheu ser um pai Davi com essência, para dar o sangue pela família, ser fiel à esposa, ser um pai que luta pela família, no meio desse tempo, luta pela esposa. Isso daí, sabe o que Deus faz? Deus dá o que muita gente gostaria: paz na família, uma esposa que ama, uns filhos que ama, uma família abençoada, que hoje está raro, uma família enlatada, conservada, guardada pelo poder do nome de Jesus. E uma família que você vai para os filhos estão felizes, saudáveis, aprendendo a buscar o Senhor, porque entende que muito mais importante do que aparecer é ter um coração voltado para as coisas do Senhor, porque o Senhor sonda nos nossos corações, e quando Ele vê, eu me identifico com Davi, e eu quero dizer o que eu sinto, porque Deus trouxe essa mensagem, porque tem muita gente aqui, como Davi, que perante a sua família, é um Davi, porque às vezes o irmão, a irmã, o fulano, que ouviu a mãe e o pai falar: tá vendo, teu primo vai, tá vendo, teus amigos, tá vendo, você, e Deus está olhando, falando: você é um Davi, porque eu sei que às vezes você nem é tudo isso, porque o teu coração está em outros lugares, você não está pensando em ser o Brad Pitt, você está pensando em ser um Davi, você está pensando em ser um Daniel, mas ninguém está vendo. Você acha que ninguém está vendo? Hoje Ele fala nessa noite: eu estou vendo. E assim como eu fiz com Davi, assim como eu fiz com Daniel, assim como eu fiz com a rainha Esther, porque eu estou falando de homens, mas aqui mulheres que foram menosprezadas, que foram abandonadas, inclusive por homens. Deus olha para você. Você pode ter sido rejeitada por homens,
mas você não é rejeitada por Deus, que tudo vê. E Deus é aquele que, leia esse texto aqui, Daniel 2, coloca esse texto aqui, que isso tinha que fazer a gente tremer. Daniel 2, de 20 a 22, na NVI, por favor. Daniel 2, de 20 a 22. Daniel falando. Daniel, e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Esse Deus que tem esse poder, quem está falando aqui é Daniel. Sabe por que Daniel está falando? Porque Daniel já estava gozando de tudo isso que Deus tinha compartilhado. Deus tinha dado sabedoria para ele, Deus tinha colocado reis, ele viu Deus destronar reis, tirar reis. Nabucodonosor, não, Beltesazar, foi Nabucodonosor ou Beltesazar que se tornou um bicho por causa do seu orgulho? Acho que foi o próprio Nabucodonosor, né? Foi o próprio Nabucodonosor. Ele se orgulhou, ficou todo, olha, era o imperador da Babilônia, das 7 maravilhas lá, ele que conquistou o mundo da sua época, da época de 700 a 500 e pouco, até a Babilônia era o poderio do mundo, e Nabucodonosor foi um dos primeiros. E ele começou a falar: nossa, olha como eu sou, o que eu sou. E daí Daniel chegou para ele e falou assim: olha, se você não der a glória para Deus, se você não reconhecer que Deus está te permitindo tudo isso, Deus vai te levar, você vai se tornar como um bicho e vai ficar 7 anos pastando como boi. Meu pai falou que foi o primeiro lobisomem ele se tornou um animal, e ele não acreditou, e se tornou isso. E isso daí está na Bíblia, e já os estudiosos falam que isso, inclusive nos escritos babilônicos tem isso daí. Quando eles conseguem, nesses escritos antigos, tem essa questão de Nabucodonosor. Ele passou 7 anos, e daí quando ele conseguiu reconheceu, se arrependeu, Deus colocou ele no trono de novo. Daniel pode falar: sabe quem te vê, é quem pode te colocar e te tirar. Independente, não interessa se tem lá um grupo que está armando, está fazendo, está planejando. Quantas pessoas planejaram contra Daniel, contra os homens de Deus, contra José, mas ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Sabe quem te vê? Esse Deus que, quando Ele age, ninguém pode impedir. Pode ter complô aqui, pode ter injustiça aqui, pode ter um monte de coisa. Por isso que vale a pena, quando Ele olha para você e vê o que você é, e se o que você é, dá glória para Ele, o reconhece, tem fé, adora, serve Ele de coração, não é de aparência, se importa muito mais com essência do que com tudo isso que o mundo tem e que vai passar um dia. Todas as coisas vão passar, mas a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, são como os montes de Sião. Então, meu querido, hoje você pode estar vivendo um tempo como Davi estava ali no pasto. Mas se você tiver um coração voltado para o Senhor, pode ter certeza que o Senhor está te vendo, e mais cedo ou mais tarde, Ele vai te pegar e colocar no lugar de honra, como Ele sempre fez. Ele vai evidenciar você, para que você glorifique o nome dEle, como fez Davi, como fez Daniel, como fez todas essas pessoas, porque Ele é aquele que pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus. Ministério de louvor.
Meu querido, essa palavra mexe com muita gente, mas mexe comigo também. Porque durante muito tempo eu me senti um Davi. Falei, eu sou de uma família, os irmãos da minha mãe. A minha mãe, para mim, é a mais inteligente de todas. De todos os irmãos. Ela tem são 11 irmãos, ela tem 10 irmãos. Minha mãe, ela é professora, mas ela poderia ter sido o que ela quisesse. Ela tem uma capacidade absurda. Mas os irmãos também são todos muito inteligentes. E casaram com pessoas, as irmãs, os irmãos, tudo assim. É uma família intelectual, de pessoas assim, que falam muito bem, que estudaram, que fizeram. E os filhos também, os meus primos, um é engenheiro, outro é arquiteto, outro é cientista, outro é tanta... advogado, tem de tudo, assim, tudo muito assim, né? E eu era preguiçoso, mas muito preguiçoso. De tudo. Meu pai querendo me defender. Eu sempre fui muito preguiçoso. E os meus pais, eles sempre foram muito bonzinhos. Eles pegavam no pé, mas não adiantava. E eu ficava assim, eu dei trabalho. Pensa em alguém que deu trabalho para estudar. Eu queria só jogar bola, e nem isso eles deixaram, minha mãe não deixou. Mas chegou um momento que eu comecei a me sentir, porque eu ficava com meus primos. Vamos brincar do quê? De bola? Não, vamos brincar de desenhar. Eu ia fazer desenho, meus primos faziam cada desenho, eu fazia aquele hominho assim, ó. Daí pegava, um mostrava um negócio assim, outro mostrava não sei o quê. Eu ficava, vamos jogar bola, gente. Vamos brincar de montar não sei o quê. Ia montar tudo que eu ia brincar com meus primos, tirando, com exceção a bola ou a coisa esportiva, atlética, assim. Eu me sentia... E daí chegou um momento que até os tios começaram assim, minha mãe, mãe, você precisa pegar no pé do Marinho, porque ele precisa estudar. Chegou uma época que eu encanei que eu ia parar de estudar, parei de estudar, e não tinha, meus pais ameaçavam, e não, vou parar de estudar, e assim vai. E durante muito tempo eu passei assim, eu ia tocar, não dava muito certo, eu ia cantar, desafinado, e família inteira, eu sei que eu fiquei assim durante um tempo, mas no meu particular, eu amava as coisas de Deus, eu amava desde muito pequeno. Eu era aquela criança que, assim que eu comecei a perceber, entender um pouquinho em pregação, eu ficava vendo meu pai. Eu chegava em casa, meu pai era pastor da época que pastor usava terno. Ele tinha um monte de paletó. Eu chegava em casa escondido, eu pegava os paletó dele, quando não tinha ninguém, eu pegava os paletó, ia na frente do espelho e eu ficava pregando. Eu ficava falando, eu decorava algumas coisas, eu pegava a Bíblia, daí eu pegava o violão que tinha lá, não sabia tocar, não conseguia aprender, mas eu ficava tocando e cantando e falando. Agora nós vamos para o louvor, agora nós vamos para a oferta, eu fazia tudo, eu dava os recados, eu tocava, eu dirigia o louvor, eu pregava, no quarto fazia, com terno, imagine o calor, sem ar-condicionado. Colocava só o paletó, mas fazia isso daí. E ninguém via. Mas eu saía e era aquele menino que... Mas tinha alguém que via. De repente, por volta dos 12, 13 anos, do nada eu comecei a aprender música. Começou a vir um dom que não, eu falo até hoje não é meu. Começou a vir, os meus tios começaram, o Marinho tá, filha, o Marinho leva jeito pra música. Comecei com música, eu com 15 anos já tocava quase todos os instrumentos. Com 15 anos eu comecei a dar aula de música. E comecei a tocar, daí todo mundo já começou, daí a família começou, e eu comecei a amar pregação. Tocava e amava pregação. Comecei a ler a Bíblia, e assim vai. E o Senhor, vendo tudo isso, tô falando,
eu sei que, resumindo, hoje, todos esses da minha família, eu falo assim, pessoal, nem todo mundo sabe, a gente tem um encontro cada ano, todo ano a gente faz um encontro da família, reúne a família toda essa turma, esse monte de intelectual. Tem pastor de rodo, os pastores que falam bonito, que teve uma época que eu falava assim, eu não posso ser pastor, porque eu não sei falar como o tio fulano, eu não sei falar como não sei quem, eu não sou pastor, porque eu não sou bom igual esses caras aí, mas daí, um dia eu vi que eu queria compartilhar com você. Para terminar, Deus já estava me dando bastante coisa, mas para terminar, eu não me achava, eu falava assim, pastor, porque eu não sei falar com pastor, aquela coisa assim de, os pastores que eu conheço, meus amados irmãos, gostaria agora de falar com vocês sobre, sabe essa coisa assim, que faz uma oração, fala um monte de coisa, palavra que a gente nem entende, sabe essas coisas assim, e eu falava assim, não, eu não sei, eu prego conversando, não. E daí um dia falaram assim, Marinho, você lembra Davi? Davi, Deus escolheu ele, chamou ele, e ele foi lá matar, enfrentar o gigante. Ele foi. Daí tentaram, você lembra que Saul levou ele lá porque ele não tinha espada, ele não tinha armadura, porque ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelha. Levaram ele lá e tentaram colocar couraça nele, de colocar Saul, qual que era a melhor espada, a melhor armadura? Do rei. E foi isso, colocaram a armadura do rei, colocaram a espada do rei, colocaram tudo. Eu não conseguia nem se mexer. Assim, ó. É igual eu, se colocar um terno em mim, não vai dar muito certo. Se eu tiver que pregar, sim, igual Davi não tirou tudo, foi lá. O que ele tinha? Um estilingue, era uma funda. E daí um dia falaram para mim, Marinho, Deus usa cada um com aquilo que cada um tem. Não espere você se tornar um Eliabe, não espere você se tornar um Saul, não espere você saber falar como fulano, não espere você ser um Nicolas Ferreira para se lançar na política. Lógico que você precisa ter o mínimo de conhecimento, mas Deus dá sabedoria. Não espere você ser alguém que você acha, se Deus te chamar, se Deus está te chamando, você não precisa se comparar com teu irmão, com teu pai, com teu tio, com ninguém. Aquilo que você tem vai ser aquilo que é necessário para você derrotar tudo aquilo que estiver sobre você, na tua frente. Deus, Ele tem, e aqui, estou falando tudo isso por quê? Porque eu me lancei, e comecei a ouvir, pastor, aquilo que eu tinha medo, do meu jeito simples de falar, começou a vir uma pessoa, pastor, gosto do jeito que você fala, porque eu entendo. Olha, então o meu jeito que eu acho que é muito simples, pastor, eu gosto da tua pregação por causa disso, o jeito que você comunica, e não sei o que, e daí um monte, pastor, aquele dia que você pregou tal, isso mudou minha vida e não sei o que. Eu comecei, cara, não é que meu estilingue está dando certo, porque não é sobre o estilingue, porque a força não está na funda nem no estilingue, está no Deus que chamou Davi, que chamou Marinho, que chamou cada um de nós. Não é a tua capacidade, não é o que você é, o que você sabe, é o que você é por dentro, o teu coração. Deus está à procura, fala que Ele está passando o olhar dele por toda a terra, procurando aqueles que Ele pode usar, procurando aqueles que têm o coração totalmente voltado para Ele. Sabe para quê? Para tirar você da onde você está e colocar você no lugar onde Ele pode ser glorificado através da tua vida. Ele fala, vocês são a luz do mundo. Pode colocar uma luz escondida? Não, uma luz se coloca no lugar aonde pode iluminar todo mundo. O que Deus está falando é que quando uma pessoa se torna luz, Ele vai pegar essa pessoa e colocar no lugar para que essa pessoa possa iluminar, ou possa revelar a luz, a glória dEle. E para você essa palavra não precisa ser não precisa ser só precisa ter um coração voltado para Ele, para que Ele veja você no teu quarto, lá onde ninguém vê. Se coloque diante dEle.
e se permita ser usado para a glória do nome dEle. Você pode mudar. Hoje no encontro da família, que eu falei e parei de falar, hoje eu sou a pessoa que praticamente comanda o encontro da família. Os pastores que eu admiro, que eu acho maravilhoso, hoje eles, se o Marinho não for, não tem encontro. Não é por causa do Marinho, não, por causa daquilo que eu gero nas pessoas, por causa daquilo. Os meus primos, esses advogados, esses bambambãs que antigamente eu ficava, eles ficam: Marinho, cara, eu assisto você. Tem um que está lá na Suécia, outro está no Japão, outro está não sei aonde, trabalhando nos maiores cargos. Falo: Marinho, cara, eu assisto você, que bênção que você está, que maravilhoso, que, olha, eu não perco uma palavra tua. Aquele menininho que fazia assim, ó, que ficava se sentindo nada, mas que tinha um coração totalmente voltado para Deus. Deus quer fazer isso com você nessa noite. Você crê? Você crê? Vamos cantar essa música. Quero convidar vocês a colocarem em pé para cantar essa música. E eu queria que você, enquanto cantasse, realmente sentisse o amor de Deus sobre você. E que essa palavra pudesse entrar e que você pudesse hoje, enquanto essa palavra, essa música for entrando, que tudo aquilo que de alguma maneira você já sentiu, rejeição ou alguma coisa, possa sair, e que você só possa contemplar o Senhor te olhando, e esse amor que vai mudar a tua história para todo sempre, em nome de Jesus.